Vânia Belisma, salva de palmas para a nossa Vânia, faz favor. Coisa mais bonita. Vânia, tínhamos tantas saudades tuas. Pois é, e o vosso? Isto foi o verão. É isto. É isto? É apresentador, é mais não sei o quê, é gajo que põe cadeiras. Não é? Vânia, do que é que vamos falar? Conta-me lá. Olha, Maria, então vamos falar de um estudo que surgiu esta semana e que lança assim uns dados um bocadinho alarmantes e que eu acho que importa falarmos aqui um bocadinho com os jovens lá para casa, que é um estudo da Universidade do Porto que fala de vários comportamentos associados um bocadinho à questão do namoro e das relações dos jovens em casal. E é muito importante focarmos aqui que aproximadamente 60% desta amostra revela ou diz que já teve ou que já usou ou fez uso de um comportamento, por exemplo, mais violento do ponto de vista psicológico, ou seja, 60% da amostra provavelmente já fez um insulto ao seu namorado ou à sua namorada, já fez alguma coisa, teve algum comportamento que, por exemplo, humilhasse. Mas com que intuito? Com questão na relação, não estamos ainda a falar da parte sexual, porque vamos lá de uma forma também muito direta, mas isto para dizer que às vezes existem conflitos nas relações e é importante que nós falamos de sexo, mas o sexo também existe a maior parte das vezes dentro de uma relação, não é? E o que acontece é que cada vez assistimos a muitas relações estruturadas e infelizes e muitas vezes isso acontece logo no início das primeiras relações amorosas. E porquê é que achas que isso acontece? De onde é que isso vem? O que é que faz as pessoas terem esse comportamento? O estudo também dá algumas diretrizes, nomeadamente algumas experiências de relação que as pessoas têm já em casa, com os pais, com experiências que já viveram, pronto. Uma série depois também terá a ver com personalidade, não é? Mas muito a ver com o seio familiar, não é? Normalmente o que também o estudo diz é que aquelas pessoas que normalmente andam mais envolvidas em lutas e em comportamentos mais, entre aspas, agressivos, têm tendência também para depois nas relações serem pessoas mais agressivas, não é? Continua a haver uma tendência dos rapazes serem mais agressivos e as raparigas serem mais vítimas. Isto tem muito a ver também com a questão de género, em que está muito associado que as mulheres são mais fracas, mais submissas e os homens mais dominantes na relação. Porquê é que essa ideia no século XXI continua a prevalecer de que as mulheres são mais fracas e mais sensíveis? Vocês têm mais força do que nós. Sim, mas tu me agarrares por um braço. Exato. Mas daí a usá-la, percebes? Daí a usá-la é que eu não percebo. Tens mais testosterona. Não justifica. E reparem, 60% da amostra já fala de violência psicológica, poderá ter a ver com um comportamento, uma coisa que nós enviamos a alguém que magoou psicologicamente, nós estamos a falar de parte física. 18%, no entanto, já refere ter agredido fisicamente ou ter algum ato físico contra o outro. Por exemplo, atirar um objeto contra outra pessoa com o objetivo de a magoar. Reparem, nós estamos com o nosso namorado ou a nossa namorada, chateamos e olha, vai com uma mochila para cima, não é? Não é um comportamento normal. Se calhar é triste, é que se isso começa nas relações já há muito novinhos, e depois se calhar começa-se a pensar que é mesmo assim e que não faz mal chamarem nomes ou que não faz mal terem uma resposta mais agressiva. Há casais, Maria, que acham que uma bufetada, um pontapé não é agressão. Foi um ato isolado não é? A pessoa estava desorientada e teve aquele ato. Nós temos que valorizar estas situações, porque não é normal uma pessoa chamar-nos nomes ou agredir-nos ou jogar-nos coisas para cima. Se não é normal com uma pessoa desconhecida na rua, muito menos seria normal com um parceiro de relação, não é? Mas reparem que os jovens não têm muita noção destes limites dentro da relação e isto torna-se depois perigoso. Aqui para a nossa parte, e porque nós falamos muito da parte da sexualidade, importante é dizer que 30% admite, portanto, 1 em cada 30 jovens destes, 1 em cada 3, peço desculpa, 30%, 1 em cada 3 da amostra, que a amostra são 3.000, refere que já fez alguma coisa para, entre aspas, não é obrigar, mas para levar o parceiro a ter relações sexuais. Já forçou um bocadinho a barra, como se costuma dizer. Também com agressões, também com Não, aqui pode ser até pode ser persuasão psicológica. Por palavras, não é? Sim, ou por atos. Vamos ver, por exemplo, às vezes estamos numa relação, ainda não queremos a nossa primeira vez e temos o nosso companheiro a dizer assim: mas deixa só um bocadinho, e eu não, por exemplo, não faço a penetração, ou isto é só para estarmos aqui a roçar-nos, e de repente ele força. Ou
acha que está a convencê-la. Isto, se a pessoa não tem vontade, e nós já dissemos aqui muitas vezes, é muito importante nós percebermos quando é que queremos. Não é porque o nosso amigo já fez, não é porque aquela pessoa que está connosco e diz já todos fizeram, isso é porque tu não gostas de mim, é por isso que não fazes. Não é dizer isto a outra pessoa. Mas é daí que vem essa pressão da sociedade e dos outros, do exemplo dos outros. Porque repara, quando nós estamos com jovens, todos começaram a vida sexual, menos nós, há aquela tendência a dizer tu és diferente, se calhar já devias ter feito. Para fazer parte do grupo. Claro, Maria, porque assim também muitas das vezes banaliza-se um bocadinho a questão da relação sexual. Não há uma hora, e eu recebo muitos mails a perguntar quando é que é a altura certa, a idade certa. Não há, nós é que temos de estar preparados e não temos de ter vergonha se é aos 18, se é aos 30, se é aos 40, desde que a pessoa realmente acha que aquela é a altura e aquela é a pessoa certa. Se a pessoa não está segura, não tem que se deixar ir só porque alguém diz, olha, se não fizeres, eu já não quero continuar assim contigo. Uma das coisas que algumas pessoas relatam, por exemplo, que é também humilhação e é uma maneira de levar a ter relação sexual e pode obrigar indiretamente, porque há formas indiretas de o fazer, é, por exemplo, curtir-me-se com alguém, essa pessoa avançou mais até do que aquilo que nós queríamos e no outro dia a pessoa passa por nós na escola e já nem nos conhece. Não é? Isso causa danos psicológicos às pessoas com muitas consequências. Portanto, temos de estar alerta, estar mais sobre aviso em relação a estes dados, que são muito importantes e que mostra que os jovens não valorizam algumas coisas importantes e que a violência no namoro é uma realidade e há muitas escolas a fazer ações sobre isto e que quando a coisa não é boa, não vale a pena continuar. Exato. É isto que devem levar a é muito importante também partilhar, nem que seja com os amigos. Alguém, exato. Com alguém, só para alguém estar atento à situação. Principalmente quando também, depois existem situações de concretização de abuso, não é? Tipo, estou numa festa, bebi um bocadinho, eu não queria, mas de repente aconteceu. O que aconteceu porquê? Porque eu estava bêbada, porque outra pessoa também estava embriagada. O que é que foi de propósito, não foi? Não devemos ter vergonha de assumir que fomos abusados. Também é uma coisa que acontece com muita frequência e que é difícil a pessoa assumir. Sim, o melhor é que se fale sobre isso, para essa experiência não ficar dentro de nós negativamente para o resto da vida. Partilhar sempre com alguém de segurança e depois tomar muitas precauções caso se tenha caído numa relação sexual, por exemplo, desprotegida. Claro, Vânia, aquelas pessoas que às vezes há vergonha de falar com pessoas conhecidas, porque há aquele sentimento de que vão julgar, de alguma maneira vão achar que a culpa também foi nossa, se isso nos tiver acontecido. Mas há por aí muitos números de telefone e muitas instituições onde se pode recorrer se preferirmos falar mais privado da coisa, não é? Sim, para já muitas escolas também já têm gabinetes próprios de aconselhamento para a saúde que incluem estas questões também relacionadas depois com a violência, não é? Porque isto está relacionado com a saúde psíquica dos jovens, não é? E cada vez há mais escolas a fazer programas até sobre estas questões de violência que estão muito ligadas à questão do género. Quando se fala de violência, fala-se muitas questões de género. E há muitos programas nas escolas a serem implementados para alertar os jovens para estas questões e que depois fornecem alguns meios de alerta importantes, nomeadamente os contactos das forças de segurança numa situação limite, por exemplo, de um abuso sexual, não é? Em que a pessoa tem sempre e deve sempre denunciar um abuso desse género, uma pessoa que é perseguida, mesmo que não seja violada ou abusada, uma pessoa se é perseguida constantemente, já existe abuso. O abuso não é só quando existe violação. É que as pessoas às vezes acham... Já é um bom motivo para avisar imediatamente autoridades ou a pessoa começar a receber chamadas no telefone, mensagens humilhantes ou abusivas, tudo isso são abusos. E as pessoas têm que estar alerta que temos tendência para achar que a violência é só quando nos batem e o abuso é só quando nos penetram, mas as coisas não são assim. Não é? Às vezes até a violência psicológica acaba por muitas vezes ser mais traumatizante. Mais traumatizante, sim. Do que propriamente E vejam aqueles exemplos que nós temos visto, não é? De pessoas que são humilhadas, por exemplo, nas escolas e que depois que se criam páginas de Facebook e afins e as consequências que isso depois tem na vida de muitas pessoas. Sim. Portanto, é preciso também pensarmos um bocadinho que sempre que vamos fazer alguma coisa a outra pessoa, não é? O que é que acontecia se nos fizesse
fizessem a nós. Às vezes nós não fazemos esse exercício porque somos muito jovens e não pensamos nas consequências, mas depois estas coisas têm consequências nas relações somos muito futuras. egocêntricos em geral também, Vânia, pensar nos outros. Foi uma conversa séria, não é? Hoje foi. Deixa-nos rapidinho só o teu e-mail, o final feliz. finalfeliz.cc@gmail.com. É isso. Qualquer dúvida pode ser enviada para lá, a Vânia responde a todas as dúvidas, ela é maior. Fofinha. Pode demorar mais um bocadinho, menos um bocadinho. Nas férias demorei um bocadinho, mas ela vai responder. Vânia, muito obrigada. Muito obrigado, Vânia. É verdade, nós vamos fim de semana, segunda-feira estamos de volta para mais CC All Stars. Pam, pam, pam. Tchau, Beijinhos, pessoal. bom fim de semana.